a primeira epístola de João, capítulo 1, verso 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Graças a Deus. Confissão. A confissão, ela é feita a Deus, né? Através de Jesus. O que é a confissão? Olha, todos nós estamos sujeitos a transgressões, a pecados. O que não podemos fazer é encobrir os pecados, porque Deus já nos deu o discernimento sobre a sua palavra, sobre a sua vontade. Se alguém pedir a Deus segundo a sua vontade, Ele vai fazer. Então, a confissão é o reconhecimento de que nós transgredimos. Agora, pecado tem nome, ele tem nome. Não é só, Senhor, perdoa todos os meus pecados, não? Tudo bem, é um tipo de oração. Agora, tem que haver uma confissão. A confissão diz aqui que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós temos advogado, olha bem, aí Ele vai advogar a sua causa. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha bem, então Ele advoga a nossa causa. Ele é o advogado, Ele é o justo. Mas o que não podemos é encobrir, né? Quer dizer, ignorar, ou querer se justificar, né? O problema das pessoas ficam se justificando, pecam, mas quer encobrir, quer achar uma justificativa. Deus falou isso com Jó, né? Falou assim: acaso você quer se justificar para me condenar? Né? Então, as nossas justificativas, elas não servem, elas não resolvem, O que resolve é nós termos o coração quebrantado, recebemos a palavra de Deus, então nós discernimos o que é pecado e o que não é. E pode haver também pecados ocultos que fogem ao nosso entendimento, ao nosso discernimento. Mas para isso você tem o Espírito Santo. Para o Senhor, me lembra dos meus pecados ocultos, perdoa eles. Ele pode te lembrar, ou você já falou dos pecados ocultos, quer dizer, são ocultos, quer dizer, foge a minha consciência, ao meu entendimento. Por quê? Né? Agora, a confissão é feita diretamente a Deus. Criaram esse aí de confessar diante de sacerdotes, coisas assim, tudo bem, não vamos entrar em questão. Agora, a confissão é o reconhecimento de que transgredimos. E o reconhecimento, qual que é a finalidade dele? Né? O reconhecimento é nós entrarmos em acordo com Deus. Você entra em acordo com Deus, ô Senhor, pequei. Da mesma forma que você chega para uma outra pessoa, e fala: Senhor, você me perdoa, você me desculpa. Quer dizer, né? Você reconheceu e ficou ali, de certa forma, tudo bem. Então nós precisamos disso.
é o altar de Deus. Jesus, ele, se sacrificou por nós, ele abriu um novo e vivo caminho à presença de Deus. A presença de Deus. Então, nós podemos entrar, Deus habita em nós, a presença dele está em nós. É o Salmo 139. Para onde fugirei da sua face? Para onde me ausentarei do seu espírito? Ninguém se ausenta de Deus. Deus está em nós. Mas agora podemos entrar no seu altar. No seu altar. E o altar é onde as ofertas são queimadas. Então, tudo a nossa vida tem que ser colocada no altar de Deus. E tudo que é palha, madeira, feno, vai ser queimado. O que é ouro, prata, vai ser purificado. Mais ainda. Então, qual a razão? Qual o motivo? Porque quando pecamos, nós abrimos portas para ataques do diabo, que ele é o acusador. Ele vai ficar te acusando. E pode acontecer coisa de toda ordem. Ele vai ter acesso a nós, se nós não confessarmos. Não adianta esconder. Adão quis se esconder de Deus. Não conseguiu. Onde você estava, Adão? Eu tive medo. Acaso você comeu do que não devia comer? Então, ele quis se esconder de Deus. Isso é natural das pessoas. Acham que por se esconder, por se ausentar, não vão trazer sobre si certas condenações, certos problemas. A palavra diz: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Então, é preciso levar a nossa vida, ter a nossa vida no altar de Deus. Mas eu estou pecando, estou em pecado, e eu não sei como é que resolve. Não é para você resolver, é para você confessar. Aqui a palavra não vai mais longe. Aqui confessa e deixa, encontrará socorro. Agora, a confissão aí é você entrar em acordo com Deus. Senhor, eu estou até gostando do pecado, estou até gostando dele, está me trazendo vantagem. O problema das pessoas são isso, vantagens. As pessoas querem uma vantagem, pessoas querem uma justificativa, querem um benefício. E pecado muitas vezes traz isso momentaneamente, por um certo tempo, mas vai produzir o seu espinheiro, não resta a menor dúvida. Então, qual é a solução? Confessar, reconhecer, entrar em acordo com Deus, através de Jesus Cristo. E ele é nosso advogado. Ele vai advogar a sua causa. Você pode chegar para ele e falar: eu não sei como é que livra disso não. Eu sou esse fraco mesmo, sou esse dependente mesmo, você pode ir mais longe, sou esse miserável, Pedro fala, miserável homem que sou. O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, Deus encerrou todos em pecado. Para quê? Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Os homens gostam muito de se vangloriar. Sou mais santo que os outros, eu sou evangélico, eu sou lá da Arca da Aliança, fica pondo carinho. Mas é preciso então entrar em acordo com Deus, lá no íntimo. Deus, olha bem, Deus ama a verdade no íntimo. Olha bem, então a palavra diz: não rasgue as vossas vestes, mas rasgue o coração. No coração, que é a nossa mente, o nosso centro de vontade e de decisões, esse é o coração que a Bíblia diz. Então nós precisamos entrar em acordo com Deus.
entrou em acordo com Deus, nós vamos reconhecer as nossas misérias, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e falar com Ele, e deixar de justificativa. Não podemos fugir de Deus, porque ninguém foge da presença de Deus. Olha bem, então as pessoas que pecam, que transgridem, que vivem a vida de transgressão, o que eles fazem? Eles fogem. Eles se ausentam, achando que com isso vão entrar em defesa. O homem quer praticar a autodefesa, né? Mas isso não é solução. Fugir, justificar-se, silenciar-se, calar a respeito, lançar fora. A pessoa quer lançar fora, descarta. É como uma casa. Você tem lá um sótão, um quartinho, tudo que você não usa mais, aquela enceradeira antiga, o que está quebrado, e aí por diante, você vai colocando lá. E ali, raramente você abre ali. Então as pessoas têm esse quartinho, de onde vai colocando as coisas que foram descartando, mas estão lá. Aquilo lá está mofado, aquilo lá cria rato, aquilo lá enferruja, né? Então, porque toda transgressão vai produzir um resultado, e resultados ruins. Davi pecou lá com Batseba e com o marido dela. Mandou colocar o marido dela, Urias, na batalha mais terrena. E a hora que o cerco se fechou, por isso, a hora que o cerco fechar, vocês recuam, deixa ele. Quer dizer, matou Urias pela mão dos outros. E isso é perigoso, usar os outros para praticar as coisas tortas, né? Então, a palavra de Deus, ela nos dá escape, ela nos dá solução. Ela não, Jesus não veio para condenar, ele veio para absolver, ele veio para a gente encontrar saída, para a gente encontrar escape. Ele não é um Deus que vai ficar te olhando, pisou na bola, ele pisa em você. Não é assim, né? Então nós temos tribunal de Deus. Você pode entrar no tribunal, já falamos a respeito disso, para Deus julgar a sua causa, mas não se justifique. A questão é essa. Só reconhece a falta, fala como Jó: eu tenho bem encaminhado a minha causa e sei que serei justificado. Quer dizer, a palavra diz o quê? Quando sou fraco, é aí que sou forte. Fraco, por quê? Porque não consegue encarar a realidade, a verdade. Isso se justifica, se cala, foge, se esconde. Isso não é solução. Você só está deixando ovos, né? A Bíblia fala ovos de áspide, choca ovos de áspide, né? De serpente. O ovo está lá, vai nascer serpente. Então, olha bem, aí que se encontra a misericórdia de Deus. É nós entrarmos de acordo com Ele. E reconhece a fraqueza, reconhece a miséria, a idiotice, né? E pode dizer para Ele que você não consegue sair. Fala: eu não sei como é que sai disso não. Eu não sei como é que se livra disso não. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Só move céus e terra e me livra disso. Você acha que Ele não vai fazer? Claro que Ele vai fazer. Então isso é confiar em Deus. Até onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha bem, isso aqui é misericórdia, isso aqui é amor de Deus, não é? Ele conhece, olha bem, Ele conhece as nossas fraquezas e sabe que nós somos pó, e Ele é capaz de se condoer delas. Mas é preciso chegar-se ao altar.
o altar, o fogo arderá continuamente e não se apagará. Então o altar está queimando, as ofertas estão se queimando, porque é palha, feno, madeira, vai queimar, ele vai tirar, ele vai remover, porque ele é muito mais forte do que nós, é muito mais forte que você. Esse drama aí, ele já, desde a fundação do mundo, ele já enfrenta isso aí. Então ele está para te salvar, ele está para te livrar de consequências pecaminosas, terríveis. Então, agora, tudo tem um preço. O que o homem planta, o que ele semeia, ele colhe. Agora você pode amenizar isso, você pode se livrar. Ele pode entrar no tribunal de Deus, ele vai julgar a sua causa. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Para isso Jesus se apresenta, se sacrifica. E ele quer que você vá bem, quer que a gente tenha paz com Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, é um muro de separação. Davi, ao transgredir, depois ele confessa, ao profeta anuncia para ele, ele reconhece, Deus ali aceita, Deus não lançou ele fora, ele não ficou sem certas questões, certos problemas. Assim, o que você fez aos ocultas, eu vou fazer a plena luz. Deus falou com ele. Então não adianta pecado oculto, coisa escondida, não adianta, né? O que você fez aos ocultos, eu vou fazer a plena luz. E o filho que ela vai ter vai morrer, e a espada nunca se apartará da sua casa. Eu porei os seus inimigos às suas portas. Israel até hoje está lá, os inimigos estão às portas deles. A espada não se aparta, não? Mas Davi se livrou, e ele era um homem segundo o coração de Deus. O que importa é como assim? Ele confessou, ele levou ao altar. É o Salmo 51. Fala, Senhor, não me retires, não? A alegria da salvação. O pecado traz uma tristeza a respeito da salvação. Não me roubes, o seu espírito, não me retire o seu espírito, a alegria da salvação. Então, é uma arma espiritual. Quando falo em pecado, às vezes a pessoa fica miúda, né? Ora, alegra-te, Deus tem a solução, mas é preciso nós nos amoldarmos a que a palavra, se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, está no próprio livro de João, segundo a vontade de Deus, ele não vai negar, ele vai fazer. E essa é a vontade de Deus, que confessemos os pecados, falar com ele, achegue-se a Deus, por isso que está escrito, achegue-se a Deus e ele se achegará a vós outros. O que não pode é virar as costas, é se ocultar, ignorar, não? Fazer que eu já melhorei, já achei solução. É isso que não pode. Ou então se justificando, eu fiz isso porque não, tá? Então ele é advogado, ele está como advogado, e advogado vai advogar as nossas causas. E essa questão de pecado geralmente constitui um problema de que para nós não há solução, não tem solução. E há um aproveitador disso, que é o diabo, que vai ficar te acusando, né? Mesmo depois de confessado, ele vai querer continuar te acusando. Mas o que está escrito?
Eles o venceram pelo testemunho que deram e pelo sangue do Cordeiro. Então, confessou, cala-te, acusador, cala-te. Você vai calar o acusador pelo testemunho. Testemunho, você praticar a palavra aqui. Não é? Então, ele veio para os que precisam. Para os que precisam. Mas os sãos não precisam de médico. O que não podemos fazer é ignorar a nossa condição, as nossas atitudes erradas. Isso que não podemos. Se você diz que já tem, então você não precisa. Os sãos não precisam de médico, mas ele veio salvar o que se perdeu. Então, está aí a solução. Olha bem, lendo o livro de Jeremias, você vai entender, o que o pecado faz. Tem pecados não somente individuais, como coletivos, e até da nação inteira, ou do mundo inteiro, e isso tem consequências. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 32, Nabucodonosor entrou na cidade, e Deus falou: ele vai entrar aí, ele vai queimar as portas, e ele vai fazer estrago aí. Por quê? No verso 27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor. Olha o que ele fez: eis que entrego esta cidade na mão dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. Quem que entregou? O próprio Deus. Ora, mas a Babilônia não era a nação transgressora? Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal. Olha bem, aí, eles queimavam incenso a Baal, lá nos altos. Aí o que Deus fez? No fogo a esta cidade, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua cidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras de suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença. A nação, conhecendo a Deus, foi para ter práticas fora dos ditames de Deus. Com isso estava o quê? Provocando Deus. Os nossos pecados provocam Deus, provocam a ira de Deus. Agora, como Jesus é misericordioso, conhece as nossas fraquezas, ele é capaz de se condoer delas. Mas é preciso uma atitude: reconhecer, confessar. Confessar. Se não confessar, tem lá os problemas. E se confessar, pode ter consequências, mas as consequências são amenizadas. Mas daí para frente você entra em acordo com Deus, e o muro de separação é removido. Então, Deus não veio para castigar,
Não veio para isso. Ele não veio para nos destruir, porque Ele conhece a nossa natureza, Ele conhece a sua fraqueza, as nossas fraquezas. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. Meu Deus, glória a Deus por isso, né? Aplaude o Senhor, né? Conhece ali? Aplaude o Senhor, né? E diga para Ele: obrigado, Senhor. Né? Daí vem a misericórdia de Deus. Deus misericordioso. Como Ele é misericordioso? Quando nós mantemos a nossa recalcitrância às coisas de Deus, às palavras de Deus, não. Ele quer o quê? Trazer todo o nosso pensamento cativo à obediência de Deus. Então, é questão de obediência a Deus. Você não precisa conversar para o pastor, não? Confessa a Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as transgressões. Então, culto de Santa Ceia, não? Nós nos acheguemos a Deus. E tem uns que dizem: não vou participar não, porque eu estou em pecado. Ora, está perdendo uma grande oportunidade. Está deixando de ter uma grande oportunidade. Melhor assim, achegue-se a Deus. Ele vai encontrar a solução. Diga para Ele, fala com Ele. Ele é seu amigo. Ele é pai. Dia dos pais hoje, né? Parabéns aos pais, né? Então Ele é pai, nós somos filhos dele, Ele nos fez servos dele, e sobretudo, eu não nos chamo apenas de servos, mas também de amigos. Você é amigo de Deus. Ele não vai te lançar fora, não vai te jogar fora. Ele quer te recuperar, quer nos recuperar, não? Para a glória de Deus. Porque o que vive pecando e não chega, fala que nem é filho de Deus, é filho do diabo. Mas hoje nós temos solução. Os sãos não precisam de médico, né? Está bem na fita, amém, glória a Deus, né? Mas para ficar melhor ainda, achegue-se a Deus, achegue-se ao trono da graça, e você vai encontrar socorro em ocasião oportuna. O que quer dizer? Ele vai tirar, ele vai remover. Como que vai fazer? Eu não sei, cada caso é um caso, mas ele remove. E tem muita coisa que a gente continua colhendo espinheiros ao invés de frutos, porque não fizemos isso. E tem o problema também de que, isso já faz muito tempo. Quer dizer, você pode ter esquecido, mas no mundo espiritual está gravado lá. Faz muito tempo, não interessa. Está vivo lá, está vivo, ele não morre. Mas traz a luz e reconcilia-se com Deus. E não foge dele, não. Aqui que toma do arado não pode olhar para trás. Foi isso que Jesus falou. Você só tem um caminho para frente. E ele falou para Josué: então somente ser forte e corajoso. Para ser de Deus precisa ter coragem, ter ousadia, intrepidez, coragem. Você vai ver coisa de espantar, até sobre a sua vida. Mas tem que enfrentar. E entre no esconderijo de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como assim? Achegue-se a Deus, observe a sua palavra, use as armas espirituais, e as fortalezas serão destruídas para a glória de Deus. Então, não fique no pesar, né? É uma palavra de correção, mas é uma palavra de refrigério. Olha, eu tenho a solução, né? Que coisa boa. O problema é se não tivesse, não tiver solução nenhuma. Aí pronto, né? Aí já vai ser descartado mesmo. Vai para onde
o verme não morre, o fogo não apaga. Quer ir para lá? Claro que não. Mas nós temos recursos. Ah, mas eu aprontei demais. Então não tem essa. Confessa que você aprontou e vai encontrar socorro em ocasião oportuna. Porque te deu armas. O Evangelho nos deu armas espirituais para vencer tudo isso, inclusive a nossa própria natureza, o orgulho, a soberba, as mentiras, as transgressões, o caráter, corrigir o nosso caráter. O Evangelho é a solução, ela é a boa notícia. Eu estou te dando uma boa notícia. Tem socorro para você, tem socorro para mim, tem saída, tem escape. Para a glória de Deus. Amém? Não é por muito falar, mas o Senhor já abriu seu coração, o meu coração. A palavra é para todos nós, inclusive para mim, o primeiro ouvido que ouve aqui a fala, para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, o Senhor está nos ensinando. O Senhor está nos ensinando. O Senhor não vai deixar nós, como diz na gíria, na rua da amargura. Não, aproxime-se, achegue-se, vai encontrar solução, vai encontrar escape. Ele é teu advogado. E olha que ele não é qualquer advogado não, tá? Ele é o advogado dos advogados. Ele não perde uma. Não perde uma. Está transgredindo, você arranca isso de mim. Pronto, pode esperar. Para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.